em redes. Bom, eu trouxe como exemplo, na verdade eu trouxe um material direto do livro. Eu fiz uns slides também, peguei até um material do professor Ineu, que me cedeu, né? Mas eu busquei trazer o livro também para que vocês possam, de alguma forma, entender como é que está a estrutura desse livro e poder também utilizar o livro como leitura, utilizar o livro como ferramenta de leitura e como ferramenta de exercício de atividade. Esse livro, ele muitas vezes não trata o assunto com muita clareza, às vezes com algumas dúvidas no assunto, e é exatamente isso que eu vou buscar fazer aqui, trazer essas dúvidas para cá e tentar dirimir essas dúvidas com vocês, para que vocês possam entender isso claramente. Bom, a gente vai falar sobre o capítulo 6 desse livro. O capítulo 6 ele trata de otimização em redes. O livro ele traz alguns problemas para serem resolvidos. Alguns projetos, na verdade. Alguns modelos da vida real, do cotidiano, do dia a dia. E procura resolver esses modelos de forma que vocês possam entender todo o procedimento dos processos de otimização em rede. Não só de otimização em rede, mas também de simplex, de DPL, de transporte. Esse livro aborda todos os aspectos da nossa ementa, da nossa disciplina, tanto de Prog 1 quanto de Prog 2. Né? Falando um pouco do que a gente vai ver no livro, né, principalmente no capítulo 6, ele traz aqui um capítulo com solução de problemas de otimização em rede e traz alguns problemas também de programação linear. Né? Então, eu recomendo que vocês estudem esse livro, peguem esse capítulo 6, leiam esse capítulo 6 com bastante calma, procurem resolver os exercícios neles constantes. Tem alguns exercícios que já têm solução, e o que a gente vai fazer aqui é trabalhar em cima dos exercícios que já existem solução, para que eu possa passar com vocês aqui, passo a passo, a solução dele, que vocês entendendo esse exercício que tem a solução proposta, vocês vão conseguir realizar os outros exercícios que não têm solução descrita no livro. Então ele traz aqui, na verdade, 4 problemas que a gente precisa olhar. Ele fala de 5, mas na verdade 4 situações que a gente vai estudar durante esse período que a gente vai ver esse capítulo 6. Primeiro, ele traz um projeto de rede, é um problema que precisa que a gente crie um projeto de uma rede de tubulação marítima. Vocês podem observar aqui o item 1. É um projeto, ele quer que a gente construa um projeto de rede de tubulação marítima para ligar bocas de poço de uma plataforma offshore de gás natural lá no Golfo do México a um ponto de entrega em terra. O objetivo é minimizar o custo de construção da rede de tubulações. Então, esse é um problema que ele traz e ele quer que utilize um método para resolver esse problema. Qual é o método que a gente vai empregar para resolver esse problema? É o método de árvore geradora mínima. Vocês podem observar aqui embaixo. Árvore geradora mínima. Com esse método, a gente vai resolver o problema 1. O problema 2 fala de determinação do caminho mais curto entre 2 cidades em uma rede de rodovias existente. Ou seja, ele tem lá um conjunto de interligações entre várias cidades, aquela história do caixeiro viajante, né? Ele quer determinar qual o caminho mais curto entre as cidades nessa rede, nessa malha rodoviária. E a gente vai utilizar para resolver esse problema o algoritmo de caminho mais curto. Então, o problema 2, situação 2, a gente vai aplicar o algoritmo de caminho mais curto. O problema 3 é um problema de determinação de capacidade máxima em toneladas por ano de uma tubulação de lama de carvão que liga as minas de carvão de uma usina para outra.
de uma usina geradora de energia elétrica numa cidade para outra cidade. Esse tipo de tubulação transporta a lama de carvão por meio do bombeamento de água por tubulações especialmente projetadas. Então, a gente vai utilizar, para resolver esse problema, nessa situação, o algoritmo que chama-se algoritmo de fluxo máximo. Tá? Por último, nós vamos ter aqui a determinação de um cronograma, datas de início e data de conclusão, para determinar atividades de um projeto de construção civil. Podia ser qualquer projeto de qualquer coisa, podia ser de desenvolvimento de software, podia ser de mecânica, não necessariamente não precisa ser exatamente de construção civil. O livro traz o problema ligado diretamente à construção civil. Então, a gente vai utilizar o método CPM, o algoritmo de caminho crítico, CPM, Critical Path Method, para resolver a situação 4. Ok, galera? Então, a gente vai navegar por essas quatro situações e vamos utilizar 4 métodos diferentes. Então, nós vamos começar agora falando do primeiro ponto, da primeira situação, né? Que é um projeto de uma rede de tubulações marítimas para ligar as bocas de poço de uma plataforma offshore. Tá? Eu vou passar o slide, que aqui fica mais fácil a gente... Já fiz um resumo, e fica mais fácil a gente entender passo a passo como é que isso vai funcionar. Aqui diz assim, ó. Introdução. O que é um problema de otimização em rede? O problema de otimização em rede inclui aplicações tradicionais, você encontrar o modo mais eficiente de ligar várias localidades, achar o caminho mais curto ou de custo mínimo. O que ele visa? Ele visa formular e dar solução de um problema de otimização em rede como um problema de programação linear. Em linhas gerais, o que a gente vai estudar para isso? Árvore geradora mínima, caminho mais curto, formulação em PL para o problema de caminho mínimo, já é a parte 2, a gente vai ver na próxima aula, e o fluxo máximo e formulação em PL, também é a parte 2, a gente vai ver na próxima aula. O que a gente vai ver hoje aqui vai ser árvore geradora mínima e caminho mais curto. Tá? Primeiro que a gente vai ver, vamos entender o que é uma rede. O que é uma rede e os seus componentes. Uma rede consiste num conjunto de nós conectados por arcos e arestas. Observem, cada bolinha dessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é um nó da rede. Ok? Cada bolinha é o nó da rede. E a conexão entre eles, né, são arcos e arestas. Eu tenho aqui vários nós conectados por arcos e arestas. Em notação, NA sendo N, nós e A, arestas. Ok? Então aqui, quantos nós eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas eu tenho? Eu tenho a aresta aqui 1, 2, aresta 1, 3, aresta 2, 3, aresta 3, 4, aresta 4, 2, aresta 2, 5, aresta 4, 5 e aresta 3, 5. Então tem aqui 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 5. Então eu tenho arco, eu tenho nós e arestas. Ok? Bom, arestas ou arcos, tá? O que é um arco orientado? Um arco orientado é esse carinha aqui que ele tem uma setinha. Eu posso ter arcos com uma setinha ou sem setinha nenhuma. Sem setinha nenhuma significa que ele é bidirecional, ele tanto vai quanto volta. Quando ele tem uma setinha, ele é um arco de um único sentido. Então ele chama-se arco orientado. Tá? Então, eu tenho aqui, na sua totalidade, arcos orientados. Tá? O que é uma rede orientada? Uma rede orientada, ela possui todos os arcos orientados.
essa rede é uma rede orientada. Por quê? Porque todos os arcos que pertencem a essa rede, eles são arcos orientados. O que é um caminho? Bom, caminho é uma sequência de arcos que ligam o nó origem até o nó destino. 1, 3 é um caminho, 1, 2 é um caminho, 3, 4 é um caminho, 4, 5 é um caminho, 1, 3, 3, 4, 4, 5 é um caminho entre os nó 1 e o nó 5. Se eu quiser ir do nó 1 para o nó 5, eu posso ir 1, 3, 5, posso ir 1, 3, 4, 5, posso ir 1, 2, 3, 4, 5, posso ir 1, 2, 5, né? Agora, observando que sempre os arcos, para que sentido eles vão. Eu não podia ir 1, 2, 4, 5. 1, 2, 2, 4, 4, 5 não posso, porque de 2 para 4 eu não tenho como ir. Eu posso ir 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Aí eu posso. Posso ir 1, 3, 3, 5. Posso também. Tá? Então, o caminho é a sequência de arcos que ligam o nó origem até o nó destino. Rede conectada. O que é uma rede conectada? Todos os pares de nós estão ligados por um nó mínimo, todos os pares de nós estão ligados por, no mínimo, um caminho. Então, todos os pares estão ligados por, no mínimo, um caminho. Se eu não tiver uma ligação entre eles, eu não tenho aqui uma rede conectada, né? Se meu quarto ficar isolado aqui, ele não pertence à rede, ela não está conectada. Bom, o que é um custo de aresta? A gente sabe que, vamos falar aqui, para que eu vá de 1 até 5, eu posso fazer vários caminhos. Eu posso ir 1, 2, 2, 3, 3, 5. Posso ir 1, 3, 3, 5. 1, 3, 3, 4, 4, 5. Né? Para cada salto desse, evidentemente eu vou ter um custo. Aqui eu não tenho descrição do custo, né? Mas normalmente eu vou ter um custo, que pode ser distância, né? Pode ser valor, né? Pode ser qualquer custo. Tá? Então, o que é um custo de aresta? É o valor representativo a um custo envolvido ao deslocar-se. Exemplo, rede abaixo à esquerda, aqui, ó. Para ir do 1 ao 3, do 1 ao 5, aqui está falando em milhas. Eu vou gastar do 1 para o 2 uma milha, e do 2 para o 3, do 2 para o 5 mais 3 milhas. Então, do 1 ao 5, eu vou gastar 4 milhas. Tá? Eu poderia ter um caminho mais curto, do 1 para o 5 direto, né? Eu gastaria 9 milhas. É mais distante, né? Então, qual é o outro caminho que eu poderia fazer? Do 1 para o 4, como é que eu faço? Eu posso ir direto, 1, 4, são 7 milhas. Mas eu podia ir 1, 3 e 3, 4. Essa rede aqui não é uma rede orientada, tá? Observem. Não é uma rede orientada. Por quê? Porque os meus arcos não são orientados. Eu posso ir e voltar por ele, porque eles não têm setinha. Então, o custo de aresta é o valor representado a um custo envolvido a deslocar-se. O que é uma árvore? A árvore é um subconjunto de rede que mantém caminhos de interesse de uma rede, ou rede conectada sem ciclos. Exemplo, essa rede aqui, à direita. Ok? O que é uma árvore geradora? Uma árvore geradora é uma representação de nós de uma rede que permite ligação entre todos os nós da rede a um custo mínimo. Também esse cara aqui pode ser representado como uma árvore geradora. Por quê? Porque aqui eu tenho a ligação entre todos os pontos. Eu posso ir do 1 para o 2, para o 5, do 1 para o 3, para o 4, para o 6, ou seja, eu posso percorrer toda a minha rede a um custo mínimo. E quando eu tenho empate em custo nos meus arcos, eu posso ter chamado links alternados. Eu posso usar um ou outro. Tanto faz, não posso usar os dois. Posso usar um ou outro.
Por exemplo, para ir do 1 ao 4. Para ir do 1 ao 4, eu não posso ir direto do 1 para o 4. Eu teria que ir do 1 para o 2, 2 para o 4. Ok? Eu posso ir do 1 para o 3, 3 para o 4. O custo de ir do 1 para o 3 é o mesmo de ir de 3 para o 1. E o custo de ir do 4 para o 3 é o mesmo de ir de 3 para 4. Tá? Então, esse custo aqui, eu posso usar um ou outro. Ok? Ou seja, se eu chegar no 4, para ir para o 3 é 5. Se eu chegar no 1, para ir para o 3 é 5. Eu posso usar um ou outro, não os dois. Bom, falar de algoritmo de árvore geradora mínima. A gente pode representar esse algoritmo falando assim, n é igual a um conjunto de nós da rede. E eu tenho aí, vamos imaginar aqui, eu teria dois conjuntos, ou dois vetores, a gente falar em programação, a gente falar em algoritmo. Eu teria um vetor um conjunto de nós que foram conectados permanentemente, tá? E que a gente pode chamar de CK, tá? E o CK barra, que é um conjunto de nós que ainda não foram conectados, né? Terão de ser conectados permanentemente, ainda não foram conectados permanentemente. Eles são conexões temporárias. A gente vai entender como é que isso funciona na medida que a gente for trabalhar agora com as iterações, tá? Então, na etapa 0, eu vou fazer C0 igual a vazio e C0 barra igual a N, ou seja, igual a todos os nós. Ok? Na etapa 1, a gente vai começar com qualquer nó. Vamos eleger um nó. Eleger qualquer nó no conjunto não conectado, né? Que é o C barra. E fazer C1 igual a I, igual ao nó que a gente escolheu, o que dá como resultado C1 barra igual a N menos I, né? Depois faz K igual a 2, e aí a gente vai fazer esse laço que a gente pode chamar de etapa geral K, selecionando um K, um nó J, um conjunto não conectado, que é o conjunto C barra, que dê o arco mais curto até o nó no conjunto conectado, que é o conjunto CK menos I, e vamos ligar a J permanentemente, a CK menos I, eliminando de CK barra. E vamos fazer isso N vezes, até que todos os nós que existiam dentro do conjunto, que não é permanente, que é temporário, fique vazio, ou seja, não existam mais. Porque toda vez que a gente faz uma iteração, a gente vai tirar um nó de dentro desse conjunto que é temporário, não é permanente. Então a gente vai esvaziar esse conjunto. Então a gente vai preencher o conjunto permanente e esvaziar o conjunto temporário. Vamos fazer na prática para a gente entender como é que isso funciona, para tirar essa mistificação aí. Acaba sendo muito complicado quando a gente vê um algoritmo e não vê, né, o esquema do trabalho funcionando. Então vamos lá. Então, esse cara é aquele primeiro problema que eu mostrei no livro lá, tá? O algoritmo da árvore geradora mínima. Uma empresa de TV a cabo deseja estabelecer conexões entre 6 áreas e que ela quer determinar a rede mais econômica, dadas as possibilidades de extensão de cabos em milhas. Ela está querendo saber qual é o menor custo para fazer isso. A conexão de menor custo é avaliada a cada iteração, representada por linha tracejada, né? A gente vai ver isso aqui. Esse mapa aqui é o mapa inicial na nossa distribuição de cabos, tá? Aí o que eu falei para vocês, lembra que na primeira iteração a gente vai falar que vamos eleger o primeiro nó, vamos eleger um nó qualquer. A gente vai eleger o nó 1. Aqui, ó, o nó 1. Tá? Quando a gente elege esse nó 1, a gente faz isso aqui, a primeira iteração. A gente elege o nó 1, o nó 1 passa a ser o C1.
C, primeiro elemento, é igual a 1. Tá? E o C barra e o C1 barra vai ser igual ao resto dos nós. 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo aqui? Ó? Esse é o C1, que é igual a 1. Tá? E esses todos aqui marcados vão para dentro do campo, ou do vetor, ou do conjunto C barra, que são os caras que são temporários. Ok? Essa é a primeira iteração. A segunda iteração, o que eu vou fazer? Eu vou eleger, dentre essas ligações aqui, de 1 para 2, de 1 para 5, de 1 para 3 e de 1 para 4, qual é o menor custo? Qual é a menor distância? Ó, a menor distância é de 1 para 2. Então, o que eu faço? Eu passo o meu 2 para dentro do C1. Então, vou ficar agora na próxima tela com C1 é igual a 1, 2. Vamos lá, ó. Primeira é C1. Primeira iteração C1. Segunda iteração C2 é igual a 1, 2. Então, esse cara vai incorporar o primeiro nó e o segundo nó. E o C2 barra, vai ficar o resto, 3, 4, 5, 6. Tá? Daqui 3, 4, 5, 6, qual é o menor custo de ligação aqui? De 2 para 5, de 2 para 3, de 2 para 4, tá? Ou de 1 para 4. Qual é o menor custo? Ou de 1 para 3. O menor custo é de 2 para 5. Então, o que eu faço? Na próxima iteração, o 5 já vem para dentro do conjunto C. E eu tiro do conjunto C barra o 5. Ok? Na próxima iteração, eu já vou ver qual é o menor custo de ligação aqui. Do 5 para o 4, do 2 para o 3, do 2 para o 4, do 1 para o 3 ou do 1 para o 7. É claro que é de 2 para o 4. O custo é 4. Então, o meu 4 já vai entrar no C e vai sair do C barra. E o C barra vai passar a ser, o C4 vai passar a ser 1, 2, 3, 5, 4. E o C4 barra vai passar a ser 3, 6. 3, 6 eu vou eleger agora o menor custo também. De 2 para o 3, de 1 para o 3, de 4 para o 3 ou de 4 para o 6. O menor custo é de 4 para o 6. Então o 6 vai entrar no C5 e o C5 barra eu vou tirar o elemento 6, vai passar a ser só o 3. Né? E o 3, ele vai entrar dentro na última iteração com 2 arcos possíveis. Porque eu tenho 2 valores aqui que são menor custo. Eu tenho 6, 3, tenho 2, 3, tenho 1, 3 e 4, 3. Quais são os dois? De 1, 3 e de 4, 3. Então, esses 2 arcos permanecem passando a ter uma denominação de links alternados. Essa última aqui é a minha árvore geradora mínima. Eu posso afirmar que esse é o menor custo para a interligação de todos os nós da minha rede. Correto, galera? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Vocês estão aí? Estão, né? Caladinho, né? Alguém ficou com alguma dúvida no entendimento disso? Ô, professor, estou aqui Fala. por enquanto. Tá tranquilo?
Tá sempre Bom, mas tranquilo, aí, né? depois que definir essa parte do menor caminho, né? Não, aqui já morreu. O Faz menor isso. caminho é esse. Tem que chegar aí, no menor Tem caminho, né? que chegar aqui. Tem que chegar na minha árvore geradora mínima. Tá? Beleza? Tá, Eu vou beleza. partir de Ó, uma árvore toda conectada, com vários uhum, custos, e vou chegar a uma árvore geradora mínima. Ou seja, qual é a árvore que eu consigo compor que tem o menor custo de interligação? Para que serviria isso? Serviria, por exemplo, o cara que quer fazer uma expansão, uma rede de internet, por exemplo, né? Quer ligar vários pontos e tem de vários locais ele pode sair para ligar esses pontos. Vários bairros, né? Vários postes. Então ele pode mapear isso e buscar qual é o menor caminho, porque aí vai envolver menos cabo, menos repetidor, né? Menos equipamento, menos solda, menos mão de obra, né? E acaba que ele vai ter um custo menor na produção, na extensão da rede dele. Como é que chega nisso? Ah, chega através desse modelo que a gente chama de caminho, né, mínimo, na verdade, né? ok. Vou aqui como... Depois que chega na árvore mínima, tem algum outro. Acabou aí ou tem Não, outro passo ainda? acabou aqui, né? Acabou aqui, entendeu? Tá. A mim saber quanto vai custar isso, basta somar os meus arcos. Ô, professor, Oi. boa noite. Eu queria saber se o senhor vai passar algum trabalho pra gente treinar. Já passei, já está lá o capítulo 6 do Tara com vários exercícios dentro. Ah, então tá. Não, Né? professor. Oi? Tá no Tá Aves? bom, então. Não, está lá no Classroom. Vou dar uma olhada, porque eu não tinha visto, não. Também não vi, não. Tem trabalho, tem o capítulo 6 do livro Tara, que tem um monte de exercício dentro. E depois eu vou colocar a Vai solução entregar dele. quando o trabalho? Oi? Preciso pra entregar, igual o senhor fez da outra vez. Não, Vai vou ter passar também? para entregar, mas por enquanto não. É só para Ah, tá. Só começar. pra treinar por enquanto, né? É, Tá, beleza. é. Isso. Até Não, porque eu tava passando pensando a mais de matéria entregar agora, mesmo. eu não vou colocar trabalho já para vocês para pontuar. Né? Eu coloquei para vocês fazerem o capítulo 6 do livro do Tara. Eu vou colocar alguns exercícios depois para pontuar. Tá bom? Ah, tá. Tá, beleza. Beleza. Outra Show, coisa, valeu. eu já corrigi os trabalhos de vocês e quem fez eu já lancei a nota. Poucas pessoas fizeram o trabalho, tá? Então, Tá, beleza, Anselmo. é legal fazer, porque apesar da matéria não estar muito complicada, a gente tá fazendo, pegando leve com vocês, mas aí é bom fazer o trabalho, porque é uma matéria que é legal depois de aprender também. Entendeu? Não, com certeza. Bom, Professor, fala. não, a nota então que você colocou hoje foi do trabalho, né? Eu lancei uma nota lá que. Ah, tá. É porque eu que tive o problema do AVA na hora que eu tava fazendo, o AVA caiu Não, a sei, prova. você mandou por e-mail para mim, né? Isso, Você aí só falou tá no faltando WhatsApp mesmo a minha comigo. prova. É, Isso aí, tá professor. Fique tranquilo. Beleza, valeu. Falou. Ô, Anselmo, eu tô Oi. olhando aqui minha nota, não mudou nada, não. Continua a mesma. Você mandou o trabalho por onde? Eu mandei pelo Lava. Eu vou olhar lá. Eu olhei de todos, praticamente. Pode Eu ser vou, que tenha... eu vou entrar aqui, vou dar uma olhada e vou te mandar por e-mail, mas eu mandei pelo Lava, Não, tenho eu vou olhar certeza. no AVA lá. Pode ficar tranquilo. Se tu mandou, eu vou olhar e vou corrigir. Ah, então tá Professor, bom. Oi. eu não entendi. Eu mandei pelo Ava e pelo Classroom também. Só que, tipo, minha nota também não mudou nada. Você lançou como se fosse N2? Lançou Qual que é o como? nome? Ana Carolina. Ana Carolina. Sua nota Isso. não mudou nada? Você Sua nota não lançou mudou pela nada porque não tinha como mudar, não é isso? Oi? Sua nota não mudou nada porque não tinha como mudar, é isso? Você tirou 10. Porra, como é que eu vou mudar a nota 10? Eu não tirei 10 não, professor. Tirou não? Ah, Não. tá bom, eu vou olhar lá. Professor, eu mandei Foi até um 10 WhatsApp para o senhor, para o senhor ver para mim, só que o senhor também não desenrolou nada para mim, não. Tá, faz assim. Quem tiver com dúvida, quem tiver com diferença, manda um WhatsApp para mim no particular, hoje ainda, que eu vou olhar. Tá? Tô Tá, vou mandando. mandar de novo lá para o Pode senhor, ser então. agora, pode ser mais tarde, depois da aula, vocês mandam
E aí eu Não, já tô mandando já. Beleza. Eu também. Ok. Mas eu não vou olhar agora, só vou olhar depois da aula, tá? Beleza. Bom, vamos passar para a próxima etapa. Além desse modelo que a gente avaliou, eu tenho dois algoritmos que a gente pode empregar, né, que são os mais comuns. O primeiro é o algoritmo de Dijkstra. Ele é usado para determinar o caminho mais curto entre o nó de origem e qualquer outro nó da rede. E o algoritmo de Floyd. Esse algoritmo de Floyd ele é mais abrangente, pois ele não precisa de um nó de origem. Tá? Na verdade, o objetivo dele é determinar o caminho mais curto entre qualquer nó da rede, entre qualquer dois nós da rede. Tá? Ele parte do pressuposto que o caminho mais curto é indo direto, mas ele tenta buscar um caminho mais curto pelas adjacências. Ele faz tipo um triângulo, tá? Faz uma avaliação tripla dos nós, tá? Então, o problema do caminho mais curto, do caminho mínimo, determina o caminho mais curto ou de menor custo entre uma origem e um destino. Uma rede de transporte, por exemplo. Ele visa avaliar dentre as possibilidades de caminho entre origem e destino desejado. Qual é o caminho qual é o custo mínimo? Pode-se analisar empregando os dois algoritmos que eu acabei de falar agora. Então, a gente vai usar esses dois algoritmos aqui, tá? Esse primeiro, o Dijkstra, ele é mais simples de utilizar, tá? É muito mais fácil de utilizar. Vamos usá-lo. Só que ele não é tão abrangente, tá? Ele, na verdade, o Floyd, o algoritmo de Floyd, é como se fosse vários algoritmos de Dijkstra dentro, tá? Ele é mais abrangente. Vamos lá, algoritmo de Dijkstra. Vejamos uma aplicação e um exemplo. Determinar o caminho mais curto entre a cidade 1, nó 1, né? E as demais cidades, os demais nós. Custos nos arcos, arestas e milhas. Os custos estão aqui. Observem aqui agora. Eu tenho, né, diferente do primeiro modelo, eu tenho agora arcos orientados, né? Por exemplo, eu tenho um custo para ir do 1 para o 2 e do 1 para o 3. Né? Eu posso ir direto de 1 para o 2, eu vou gastar 100 aqui. Mas se eu for 1, 3, né? 3, 4 e 4, 2, eu gasto menos do que ir direto de 1 para o 2, tá vendo? Não é isso? Se eu sair daqui do 1, for para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 2, é mais barato do que eu ir do 1 para o 2 direto. Aqui eu gasto 100. Aqui eu vou gastar 30 mais 10, 40, mais 15, 55. Então eu posso gastar quase a metade indo daqui para cá. Tá? Então, como é que a gente vai trabalhar com esse algoritmo? A gente quer determinar o caminho mais curto entre a cidade 1, que é o nó 1. A gente vai partir daqui, tá? E buscar a interligação de todas as cidades. Tá? Iteração 0. A gente vai designar o rótulo permanente. A gente vai pegar como a gente quer partir do ponto 1, do nó 1, né? A gente vai utilizar essa nomenclatura. Abre colchete, 0, tracinho. Esse tracinho significa que eu tô nesse ponto aqui, né? O meu custo é nada, é 0. Estou saindo daqui para aqui mesmo, eu tenho um custo 0. Tá? Então, por padrão, esse meu custo aqui é 0, inicial. Tá? A iteração 1, os nós 2 e 3 podem ser alcançados com base no nó 1. É o último nó rotulado permanentemente. Como esse cara aqui é o primeiro nó, eu estou chegando, ninguém chega nele, vocês concordam? Eu quero partir dele para lá, para cá, né, até chegar no 5. Beleza? Então, esse cara aqui, ele já entra direto como permanente. E todos os outros vão entrar como temporário. Ele entra como permanente e todos os outros vão entrar como temporário. Só que,
Quais são os temporários? Temporários são aqueles que eu consigo alcançar do nó que eu estou partindo. Se eu estou partindo do 1, quais nó que eu consigo atingir? Só o 2 e o 3. Eu não consigo atingir o 4 nem o 5. Eu só consigo atingir o 2 e o 3. Então eu coloco aqui, ó, 1 é o que eu estou partindo, 2 e 3. Faço esse esqueminha aqui, tá? Qual o rótulo que eu uso? Bom, o rótulo que eu uso, da origem, eu já coloco esse rótulo. 0, que é meu custo, né? Ok? Do nó 1 é 0. Quem chega nele? Ninguém chega nele, tá? Então ele é um rótulo permanente, ou seja, ninguém chega nele. Ele é o cara que parte, ninguém chega nele. Por isso tem esse tracinho aqui. Nos de baixo vocês vão ver que esse segundo número aqui representa da onde quem chegou a ele, tá? Então tem aqui 0, que é meu custo, e quem veio? Veio dele mesmo, então é ninguém, tá? Então o meu primeiro, o nó 1 aqui, ele vai ter esse rótulo. O meu nó 2, qual rótulo que vai ter? Ah, vai ter o custo anterior, né? Eu estou partindo mais o custo para chegar nele e da onde está vindo. Ou seja, vindo do 1 para o 2, ó, vindo do 1 para o 2, né? O custo é 0 mais 100. Do 1 para o 2, o custo é 0 mais 100. Deixa eu ver se eu marco aqui, não sei se fica melhor. Pô, deu uma travada aqui agora. Bom, vou marcar aqui. Ó, pegar aqui o pincelzinho. Do 1, né? Pro 2, aqui, ó. Do 1 pro 2, eu quero do 1 pro 2, ok? Do 1 pro 2, eu vou partindo do 1, né? Aqui é o custo que eu tinha quando saí do 1 e o custo que eu tenho para chegar até o 2. Ok? Aí vai ficar assim, ó. O nó 2 vai ficar com essa representação. Ou seja, eu consigo alcançar ele através do nó 1. Ok? E meu custo é 100. E ele é temporário. O 3. Do 1 para o 3. Tá? Do 1 para o 3. É 0. O custo é 30. E do nó 1 chega nele. Tá aqui esse cara aqui. Custo 30, partindo do 1. Para os dois rótulos temporários, 101 e 31, o nó 3 resulta a menor distância. Beleza? Que é 30. Assim, o status do nó 3 muda para permanente. Esse cara vai deixar de ser temporário e vai passar a ser permanente. Ou seja, só para ilustrar, não existe nenhuma possibilidade de saindo do 1 chegar ao 3 com custo menor do que esse. Existe? Existe alguma possibilidade? Saindo do 1 para chegar ao 3 com custo menor do que esse? Não existe, né? Então, portanto, o meu nó 3, ele passa a ser permanente. Isso aqui deixa de ser temporário, ele passa a ser permanente. Então, vou ter lá. O algoritmo vai ser assim. O custo nó 1 é esse carinha aqui. O custo do 1 para o 2 é esse carinha aqui. Só que o 2 continua sendo temporário. Por quê? Porque eu ainda posso... Eu não posso falar que o menor custo do 1 para o 2 é 100. Por quê? Porque eu tenho mais gente chegando no 2.
Enquanto eu tiver arcos chegando no nó, eu não posso garantir, né, que esse caminho é o caminho de menor custo. Então, o meu 2 continua sendo temporário, tá? Então, eu tenho lá o nó 1 permanente, o nó 2 temporário e o nó 3 permanente. Bom, eu preciso andar para frente agora. Eu do 1 já verifiquei que eu consigo chegar até o 3. E consigo chegar até o 2. O meu 2 é temporário e o meu 3 é permanente. Então, agora eu vou andar com o meu 3. Eu vou andar com o meu 3 para buscar o meu caminho. Meu 3 já é permanente. Eu sei que não existe nada mais barato para chegar no 3 do que o caminho 1-3. Esse é o melhor caminho. Bom, se eu tenho 3, imagina, o 3, eu posso alcançar quem com 3? Ah, o 3, eu posso alcançar o 4 e o 5, não é isso? O 3 eu posso alcançar o 4 e o 5. O 3 eu não alcanço o 2, porque o 2 eu alcanço o 3, mas o 3 eu não vou para o 2. Mas eu vou do 3 para o 4 e do 3 para o 5. Então, eu vou colocar aqui, 4 e 5. Tá? Ah, do 3 para o 4, qual o custo? Ah, o custo é 30, que eu já tinha, né? Mais o arco que eu tenho para chegar no 4. Então vai ser 40,3, ou seja, eu vou gastar 40 para chegar no arco no nó 4, partindo do 3. Tá? Eu vou ter aqui 30 mais 10, 40. Ok? Por quê? 40 para chegar no 3, só que para chegar no 3 eu gastei 10. Então aqui vocês podem ver o caminho. Para chegar no 3, eu já tinha 30, né? Mais 10 que eu gastei, passou a ser 40. Então esse cara passa a ser temporário. Inicialmente passa a ser temporário 4. Mas a gente pode observar que não tem mais ninguém chegando no 4. O único que pode chegar no 4 é o 3. Né? Não tem mais ninguém chegando no 4. Então já posso mudar o status dele para permanente, que não existe nenhuma outra possibilidade de alguém chegar no 4, a não ser o 3. Então ele vai se transformar em permanente. E para chegar no 5, eu tenho esse caminho. 3, 5. Eu já gastei 30, com mais 60 vai dar 90. 90 partindo do 3 para o 5 é 90. Mas eu posso falar que ele é o menor caminho? Não. Não posso falar porque eu posso chegar no 5 através do 3, mas posso chegar no 5 através do 4. E eu não conheço esse custo ainda. Então, o 5 continua como temporário, mas o 4 vira permanente. E eu vou ter assim. O 1 é permanente, o 2 continua sendo temporário, o 3 é permanente, o 4 é permanente e o 5 é temporário. Aí o que eu preciso fazer agora? Andar para frente com o meu permanente. Então a iteração 3, os nós 2 e 5 pode ser alcançado com base no nó 4. Assim, a lista de nós rotulados é utilizada como demonstrado na tabela 6.4. Tá? Observe. Eu vou ter, né, essa ligação aqui, o rótulo temporário do nó 2, sem 1, obtido na iteração 1, muda para 55,4. Na iteração 3, a fim de indicar que foi encontrada uma rota mais curta, que passa pelo nó 4. Além disso, na iteração 3, o nó 5 tem 2 rótulos alternativos com a mesma distância, 90. Então aqui, ó, o meu nó 4 passa a ser permanente, né? E aqui o nó 2, eu passo a ter esses custos, 30, 40, 55 para chegar ao nó 2, né? E o nó 5 passo a ter o custo de 90. Aqui eu chego na próxima iteração, eu já tenho lá, né, o nó 1 permanente, o nó 2 permanente, o nó 3 permanente
o nó 4 permanente e o nó 5 ainda temporário. Eu posso ser 30, 40 com mais 50, 90, 30 com mais 60, 90 também. Tá? Poderia ter aqui 100 com mais 20 com mais 60. Esse já foi descartado. Tá? Então, na interação 4, só o nó 3 pode ser alcançado com base no nó 2. Tá? E o nó 3 tem um rótulo permanente, não pode ser rotulado novamente. A nova lista de rótulos permanentes na mesma interação 3, exceto o rótulo nó 2, agora é permanente. Isso deixa o nó 5 como o único o rótulo temporário. Como o nó 5 não leva a outros nós, seu status é convertido em permanente e o processo termina. Ele, na verdade, como ele é o último cara, ele não vai levar mais a canto nenhum. A gente tem 2 caminhos alternativos para chegar a ele. E ele passa a ser permanente. E aí a gente tem o custo. A gente tem um custo total do caminho. A gente pode falar que o caminho entre o nó 1 origem até qualquer destino é tomado percorrendo a rota inversa. Por exemplo, rota mais curta entre o nó 1 e 2, tá? E aqui com comprimento de 55 milhas. Aqui eu tenho os valores de cada custo de cada nó de onde ele parte. Então, a sintaxe disso é o custo da onde veio. É 55, veio da onde? Veio do 4. Tá? Por que é 55? Porque ele agrega os 15 com os 10 com 30. Por quê? Porque o nó 4 veio do 3. Ó, o nó 4 é custo 40, veio do 3. Tá? E o 3 é custo 30, veio do 1. Então, esses rótulos remetem a origem a origem que fez com que chegasse nesse ponto. Tá? Então, o nó 5, ele tem um custo 90 vindo do 3 e tem um custo 90 vindo do 4. Tanto faz. Tá? Apesar do 3 para o 5 ser 60, mas o custo total dele vindo do 3 é 90. E o custo total dele vindo do 4 também é 90. Fácil de entender isso, né, gente? Alguma pergunta, gente? Mais ou menos. Oi? Luciano, tá ouvindo? É fácil, Tô sim. ouvindo. Mas é só, uma pergunta, pode fazer direto as ligações entre os nós aí direto no desenho ou vai ter que fazer a tabelinha? Não, pode fazer. Só não pode inventar nó. E nem mudar a direção. Isso tem que ficar esperto. Entendeu, Alex? Entendi. Luciano, eu Fala. tenho uma dúvida aqui. O objetivo disso aí era chegar no 5? Ou qual era o objetivo? Fazer o menor caminho entre esses nós Menor disponíveis. caminho entre os nós. Interligar. Tá. Melhor caminho entre nós. Ou seja, qual o melhor caminho para percorrer essa minha... Não essa minha quer árvore? dizer que eu tenho que percorrer todos os nós. Se eu percorrer, qual é o menor caminho? Entendeu? Tá, calma aí. Pra Chegou na chegar do parte 1 ao lá 5, do. qual é o menor caminho? Para chegar do 1 ao 4, qual é o menor caminho? Ele vai te dizer isso. Partindo do 1, para qualquer nó, qual é o menor caminho? Entendi. Mas não quer dizer que eu tenho que fazer todos nós interligados na mesma viagem, entre aspas. Não, E, ó, não. O objetivo desse algoritmo, olha lá. É só aqui, ó. É porque eu estava acompanhando até É chegar. usado para determinar o caminho mais curto entre o nó de origem e qualquer outro nó da rede, ó. Opa. Uhum. Esse algoritmo, ele é usado para determinar o caminho mais curto entre o nó de origem, que é o nó 1, e qualquer outro nó da rede. Entendi. Hã? É porque eu estava acompanhando até chegar no nó 2, né? Que a gente foi do nó 1 pro nó 3, eu acho. Aí foi pro nó 4.
voltou para o nó 2. E aí, do nó 2, eu pensei que tinha que chegar até o 5. Não. Mas, Não, enfim. na verdade, a gente tem que descobrir todos os caminhos. Uhum. A gente tem Aí a gente Claro, vai a gente fazendo tem que todos os descobrir testes. todos os caminhos. Tá? Não significa Entendi, que o entendi. cara vai andar em todos, mas a gente tem que descobrir todos para saber. Se ele for andar, qual é o menor Uhum. caminho? Entendeu, Uhum. cara? Uhum. Entendi. O objetivo é descobrir qual o menor caminho, o melhor caminho, o caminho mais barato, ou o caminho mais curto. Né? Porque nem sempre o mais curto é o mais barato, né? Por exemplo, se a gente falar em distância, mas se botar pedágio no meio, aí tem custo, né? Então, a gente também tem que observar isso. A gente pode, né, na verdade, a gente não está falando só de distâncias, estou falando de custo. Como esse processo aqui é interligação de cabos, a gente não vai pensar em pedágio, em nada, né? É distância. Agora, se falar assim em viagem, aí pode-se falar em outros custos. Tranquilo, entendi. Bom, a gente observou, esse material está lá para vocês lerem depois com calma, e eu aconselho que vocês leiam o capítulo 6 do livro. E qualquer dúvida me perguntem, me procurem e mandem zap para a gente tirar dúvidas. Tá? Outro Beleza. algoritmo. Fala. O livro está no Classroom? O livro eu coloquei lá só o capítulo 6 para vocês lerem, tá? Beleza. Eu já extraí só o capítulo 6 e coloquei lá para vocês verem. Vocês podem acessar Então, lá tá no Classroom, que está lá, faz o download. Tá? Show, Anselmo. Bom, vamos para o outro algoritmo, o algoritmo de Floyd. Por ser mais geral, o algoritmo de Floyd ele determina o caminho mínimo entre qualquer dois nós da rede. E já não é mais entre um e outro. Qualquer dois nós da rede ele representa o caminho mais curto. Nesse que a gente viu, a gente parte do nó 1. Tá? Beleza? Nesse primeiro que a gente viu, do Dijkstra, a gente parte de uma origem. A gente sai de uma origem pré-determinada. Do Floyd, a gente não parte de origem nenhuma. Ele avalia qual é o caminho mais curto entre dois nós quaisquer da rede. Tá? Beleza? E representando uma matriz quadrada de nós, NN, organizando as distâncias D e J do nó I a J. A matriz deverá ser analisada de modo a prever a minimização da distância entre os dois nós por meio de uma operação tripla, que chama-se operação tripla de Floyd. E, na verdade, a distância entre I e J poderá ser menor caso use o nó K intermediário, ou seja, DIK mais DKJ deveria ser menor do que DIJ. Se isso for verdade, ele vai atualizar. Então, o algoritmo tem um K controlado iterativamente até tamanho N. Ele utiliza análise de elementos IJ com base na referência a linhas colunas pivô. Ele trabalha com duas matrizes. Então, o objetivo desse cara, a primeira coisa que a gente saber é construir a matriz. Ele trabalha com duas matrizes. Uma matriz de distância, que ele chama de matriz de distância inicial, e uma matriz de sequência de nós. Uma matriz de sequência de nós, inicial. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é o desenho da operação tripla de Floyd. Ele parte do pressuposto que a distância mais curta é o ponto IJ, mas tenta verificar se IK e KJ é mais curto do que IJ. Ok? Ou seja, a distância DIJ ele parte do pressuposto que ela é mais curta, mas ele tenta avaliar se DIK mais DKJ é menor do que DIJ. Ok? Bom, o exemplo, ele considera a rede de distâncias em milhas. Ele encontra todos os caminhos mais curtos entre dois nós. Tá? Então aqui eu tenho o meu esquemático da minha rede.
Cara, é fácil quando a gente tem uma rede pequena. A gente olha para a rede, já sabe qual é o caminho melhor, mais curto entre eles. Claro, uma redezinha pequena, mas tu imagina se eu tenho uma rede, né, absurdamente grande, como é que eu faço isso? Aí a gente tem que implementar um algoritmo. Então esse algoritmo ele é implementável. Você pode usar esse algoritmo e implementá-lo em qualquer linguagem, né? Se você for nos livros, vocês vão ver ele em Portugal. Você pode implementar ele em Python, em C, né, em que vocês quiserem. Bom, o que a gente tem que primeiro fazer? Criar a matriz de distância. Observem. Qual é a distância de 1 para 1? É 0. Qual é a distância do 2 para o 2? É 0. Qual é a distância do 3 para o 3? É 0. Do 4 para o 4 é 0. E do 5 para o 5 é 0. Então, a diagonal principal, aonde linha igual coluna, I igual J, ela é ignorada. Tá? Beleza? Então aqui eu vou pegar esse mapinha aqui e preencher todas as distâncias dele. Do 1 para o 2, distância é 3, o custo é 3. Do 1 para o 3, distância é 10. Do 1 para o 4, 1 para o 4 eu não alcanço, eu não consigo chegar, o 1 não consegue ligar ao 4. Para chegar ao 4 ele tem que passar no 3 primeiro. Então o que eu coloco? Coloco um infinito. Infinito significa que eu não sei qual é a distância, tá? Do 1 para o 5, 1 para o 5 eu também não tenho, então coloco infinito também. E aí eu faço isso para toda a minha tabela, toda. Do 2 para o 1, do 2 para o 1 é 3, do 2 para o 2 é 0, do 2 para o 3, 2 para o 3 eu não consigo, não chego do 2 para o 3, tá vendo? É infinito. Do 2 para o 4, 2 para o 4 é 5. Do 2 para o 5 é infinito, também não alcanço. Do 3 para o 1 é 10. Do 3 para o 2 não alcanço. Do 3 para o 3 é nada. Do 3 para o 4 é 6. Do 3 para o 5 é 15. Do 4 para o 1 não alcanço. Do 4 para o 2 é 5. Do 4 para o 3 é 6. Do 4 para o 4 é nada. Do 4 para o 5 é 4. Do 5 para o 1 não alcanço. Do 5 para o 2 não alcanço. 5 para o 3 não alcanço. 5 para o 4 é 4. E do 5 para o 5 é nada. Tá? E aqui, a sequência de nós, basta eu repetir as colunas. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Tá? Beleza? Aqui, do 1 para o 2, né? Aqui, ó, 2 para o 1, 2 para o 1, né? Ok? 3 para o 1, 4 para o 1, 5 para o 1. Só repetir aqui. Só não vou colocar o da diagonal principal. Eu repito só as colunas, beleza? Que são os nós. Independente, aonde tem infinito não tem problema, só não vou preencher a diagonal. Bom, primeira iteração. Vejamos cada iteração K na sequência dos slides. Bom, K é igual a 1. Pivô, linha 1, coluna 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eleger a linha e a coluna. Vou pegar a primeira linha e a primeira coluna. Vou eleger esses caras. E avaliar cada nó e J por operação tripla de Floyd com base no pivô. DIK mais DKJ é menor que DIJ. Substituir se necessário. São necessários D32 igual a D23 é igual a 13. Nova menor distância. Então, se aqui eu tinha infinito, né? Aqui eu tinha infinito, ó. Eu vou pegar os infinitos. Aqui eu tinha infinito. Eu vou ver. Baseado na condição, na avaliação tripla de Floyd, na operação tripla de Floyd,
eu vou ver. Para chegar do 3 para o 2, né? Qual é o custo? Se eu não consigo chegar do 3 para o 2, mas eu vou do 1 para o 2, né? Não é isso? Vamos voltar lá na redezinha para a gente ver. Aqui, ó. Ó, eu não tenho como chegar, né? Esse carinha aqui que é o infinito, tá? É o 2, 3. Eu não consigo chegar do 2 para o 3, tá vendo? Mas eu faço do 2 para o 1 e do 1 para o 3, tá? 2 para o 1, 2 para o 1, tá? E 1 para o 3. Então aqui, para chegar aqui, meu custo é 13. E para chegar aqui, meu custo também é 13. Tá? Tanto do 2 para o 3, 2 para o 3, 2 para o 3. Tanto faz, 2 para o 3, 2 para o 3. Ok? 2 para o 3 vindo aqui ou 3 para o 2. Tanto faz, daqui para cá ou daqui para cá. Meu custo é a soma desses dois arcos. Então aqui o menor custo vai ser 13 e 13. 13 e 13. Aí eu vou atualizar a matriz S com o valor de K para as mesmas posições atualizadas em D. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Coloquei 13 e 13. Eu vou pegar a minha matriz, né, S, e vou colocar a origem. Meu custo é 13, vindo da onde? Vindo do 1. Beleza, gente? Próxima iteração. Ah, eu já tenho 13 e 13 aqui. Vou eleger a próxima linha e a próxima coluna. Vou fazer a mesma coisa para essa linha e para essa coluna. Vou pegar lá os que estão com símbolo de infinito e vou ver qual é o custo para chegar aqui. Tá? Então vai ser 5 mais 3, 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Então vou lá, 8 e 8, partindo da onde? Partindo do 2. Mudo na minha matriz D, os valores infinitos passam a ser 8, e na minha matriz passa a ser 2. Passo para a próxima iteração. Vou pegar a próxima linha e a próxima coluna. Pego os outros dois infinitos. Agora eu já vou ter custos diferentes. Tá? Eu vou ter 25 e 28. Ok? Os dois partindo do 3. Por quê? Vou somar 10 com 13. Ó. Tá? Aqui o custo aqui é 13, aqui é 10. Né? Mas para chegar aqui eu já tinha um custo anterior. Eu vou ter 25 e 8. 25 e 28. Todos dois vindo do 3. Próxima iteração, vou pegar próxima linha e a próxima coluna. Vou pegar agora os 3 infinitos que me sobraram e eles vêm da posição 4. Então o primeiro é 12, o outro é 9 e o outro é 10. E esses aqui vão mudar também. E esse aqui vai mudar também. Esse aqui vai passar a ser 11, 11, 12, 9 e 10. E aí, esses caras vêm tudo da posição 4, vêm todos do 4. Eu mudo tudo para 4. E a última iteração, K igual a 5, pivô, linha 5, coluna 5, operação tripla de Floyd com base no pivô. Nenhuma atualização é possível nessa iteração. Então, o que alcançou seu limite foi fim. Então, o resultado final em D4 e S4 ficou assim, D4 e S4. Usando matriz de resultado do algoritmo Floyd, por exemplo, qual a distância mais curta entre nó 1 e 5? É 12. Por D, em D15, o custo é de 12 milhas.
por S em S15 é igual a 4. Não há conexão direta. Observe que SJ é igual a J. Então, a conexão direta entre I e J, se não é conexão direta. Ocorre esse último caso, pois 4 é diferente de 5. Então, busca-se conexões diretas de 1 a 5. Logo, 1, 2, 4, 5. Então, essas conexões todas, elas são possíveis avaliando sempre a nossa rede. Perdão, a redezinha aqui. Sempre fazendo avaliação tripla da conexão, tá? Lembrando, sempre eu pego a primeira linha com a primeira coluna e vou andando na minha tabela todinha até chegar ao final. E buscando primeiro vou buscar os infinitos, depois vou buscar os valores que eu posso otimizar, melhorar. Ok, galera? É possível que tenha ficado algumas dúvidas. Eu vou fazer um vídeo sobre cada modelo desse, um modelo de Distro e um modelo de Floyd. Vou gravar e vou deixar para que vocês possam reavaliar. Vou pegar um outro exemplo, né, e vou fazer passo a passo, eu escrevendo, né, e fazendo para que vocês possam entender melhor. Eu acho que quando a gente mostra a imagem, acaba que fica mais complicado de entender. Tá? Mas eu vou fazer para vocês um vídeo, talvez amanhã, e deixo disponível para que vocês possam estudar. Agora, é importante que vocês leiam o material que eu disponibilizei para vocês no Classroom. Tá? Quem tiver dificuldade ou não está conseguindo acessar o Classroom, posso colocar no AVA também. Tá? Mas eu acho que o Classroom é bem fácil de acessar. A desvantagem do AVA é que eu não consigo colocar, por exemplo, esse capítulo do livro já não tinha como colocar no AVA. Entendeu? Então, para mim fica mais fácil colocar isso no Classroom, que aí eu tenho meu limite de upload é maior. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, perguntas? Não,